A graça e a paz de Cristo para todos. A graça e a paz de Cristo, irmã Karen, Deus abençoe. Vamos então estar iniciando a nossa live de hoje, para a honra e glória do Senhor. E hoje a gente vai estar falando sobre a responsabilidade cristã, já que vou expor, os versículos que vão do 1 ao 12 de Romanos, mas o que mais nos chamou a atenção foi justamente o versículo de número 12 que diz: assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então, é mediante assim esse versículo que a gente pode colocar o núcleo dessa parte que a gente vai expor. Vamos orar então em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, diante da Tua presença, nós nos colocamos aqui, entregamos inteiramente a nossa vida a Ti, Senhor, porque, ó Deus, sem Ti nada podemos fazer. E justamente por reconhecer tudo isso, ó Deus, é que buscamos a Tua face nessa noite, em buscar a orientação da Tua palavra em tudo, Senhor. E basicamente, ó Deus, é maravilhoso experimentarmos da Tua graça. Estava, Senhor, essa tarde conversando com a minha esposa e, de fato, Tu tens usado os Teus servos para justamente poder trabalhar na nossa vida e reconhecer, ó Deus, que o sofrimento, Senhor, antes de tudo, é algo, Senhor, que é justamente cuidado da melhor forma por Ti, porque verdadeiramente Tu conheces o sofrimento através da Tua presciência, porque só Tu sondas o coração do ser humano e sabes de todas as coisas. E em segundo lugar, Senhor, o Teu conhecimento acerca do sofrimento também é um conhecimento por experiência, porque, sendo Deus, Cristo Jesus se tornou homem e sofreu tudo que sofreu na cruz do Calvário e morreu em nosso lugar, para nos dar, assim como Ele experimentou, a ressurreição. Assim, Senhor, sabendo de todas essas coisas, queremos, acima de tudo, acatar, obedecer a todas as Suas prescrições que Tu deste através dos Teus profetas, através dos Teus apóstolos, nas Escrituras Sagradas, Senhor. E confiar nisso é maravilhoso, Senhor. Por isso, nessa noite, nos orienta a trazer a maior e melhor reflexão, ou seja, confiar inteiramente em Ti, simplesmente trazer com fidelidade a Tua palavra. Isso é que é o mais importante, porque não a nós, Senhor, mas ao Teu nome dai glória, por amor da Tua fidelidade e da Tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor, é o que Te agradecemos, orientados pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos então à leitura proposta de hoje, que está em Romanos 14, versículos 1 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor: acolhei ao que é débil na fé, porém para discutir opiniões. Quer dizer, mais uma vez, acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz, e quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor.
Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor diante de mim, e dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Louvado seja o Senhor. Então, até aqui, conforme a gente tem feito nessas nossas exposições acerca da Epístola de Paulo aos Romanos, os endereçados a essa carta eram os cristãos romanos. Só que dentre esses cristãos romanos, você tinha tanto gentios quanto pessoas que tinham sido provindas do judaísmo. Então, é para essas pessoas que Paulo está se dirigindo. De início, como eu já tinha dito antes, dos capítulos 1 até o capítulo de número 11, Paulo está falando de coisas relacionadas ao que devemos crer. Esse é o ponto. Coisas relacionadas àquilo que devemos crer. E aí, tanto que ele vai falar, principalmente nos 3 primeiros capítulos, ele vai falar acerca da natureza do Evangelho, vai falar acerca da natureza humana na atualidade, depois do pecado de Adão. Você vai ver do capítulo 4 até o capítulo de número 8, do 4 ao 8, você vai ver as implicações e também a natureza da justificação pela graça mediante a fé. Então vai falar sobre a justificação do ato objetivo de Deus de nos resgatar e de nos reconciliar com Ele através de Cristo. E os capítulos 9, já temos o capítulo 9 e os capítulos 10 e 11, vão falar de que acerca da eleição individual e ao mesmo tempo da eleição de Israel como povo escolhido dele. Então a gente vê aqui que tudo é uma questão de continuidade. O que seria essa continuidade? Deus ele trabalha de uma tal forma para cumprir os seus planos que ele foi pedagogicamente, ou seja, o que é pedagogicamente? Ou seja, Deus foi tratando das coisas de uma maneira, vamos dizer assim, passo a passo. Deus foi fazendo um passo a passo para o resgate da humanidade. Primeiro que ele faz, ele chama Noé, e de Noé ele separa Sem, e de Sem ele separa Abraão, e de Abraão ele separa Isaac, ele separa Jacó, que se torna Israel. E Israel, a partir de Israel, é que vai surgir o povo de Deus como um todo. E aí nós temos hoje tanto a etnia judaica quanto os gentios, ou seja, povos de diversas nações que formam quem? A Igreja do Senhor, o único povo dele. Então, quando chega a partir do capítulo 12 de Romanos, começamos a ter as implicações práticas da nossa vida com Deus. E aí podemos ver no capítulo 12 a questão de nos oferecermos para o serviço de Deus, para atentarmos para nossas questões pessoais uns com os outros, a questão do capítulo 13 relacionada às autoridades, as autoridades seculares, ou quer dizer, os governos humanos. A gente pode ver também, já nesse mesmo capítulo 13, a questão do nosso amor ao próximo. E aí, com a implicação do amor ao próximo, chegamos agora ao capítulo 14. E nesse capítulo 14 tem a ver com a questão do acolhimento, do acolhimento, ou seja, da nossa responsabilidade pessoal de sabermos acolher a todos os tipos de irmãos, desde aqueles irmãos novos na fé, desde aqueles irmãos que têm uma consciência mais fraca em relação a determinadas coisas. Mas no caso específico do texto, a gente pode perceber que são duas coisas relacionadas ao judaísmo que a Igreja de Roma acaba experimentando. E aí podemos ver aqui a primeira delas, que vai do versículo 1 ao versículo 4, que é a questão relacionada ao kosher. O que seria o kosher? O kosher seria nada mais, nada menos
do que aqueles alimentos que Deus vetou, ou seja, que Deus proibiu Israel de alimentar-se, demonstrando que o povo de Israel deveria ser um povo separado, que estão lá prescritos em Levítico. Está lá em Levítico, né? Está lá em Levítico esses versículos falando sobre isso. Eu não vou me deter no kosher, né? Não vou me deter nessa dieta, que até hoje os judeus continuam a utilizar essa dieta. Então, analisando essa questão aqui, a gente começa a ver aqui, ó. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Então, isso é uma questão de opinião. Se deveria o cristão seguir ou não esse kosher, seguir ou não essa dieta. Aí vemos aqui, um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. E aí vem, quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Então, nós vemos aí essa questão. Então, podemos ver aí isso. Primeira coisa, questão da alimentação. Então, ele já se dirige a isso. E a segunda questão é a questão relacionada aos dias, né? Aos dias que Deus deixou para Israel observar. E especificamente eu me deterei aqui na questão do sábado, né? Você tem a questão do sábado, você tem a questão do Pentecoste, você tem a questão da Páscoa, né? Você tem a questão dos tabernáculos, que foram as coisas assim que Deus deixou como estatuto perpétuo para o povo judeu, ou seja, o povo israelita, os judeus adotaram. Então, nós podemos ver aqui. O versículo 5 diz, um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. E aí Paulo vai retomar. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor faz, e quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então, vem as implicações de uma atitude correta que o cristão deve tomar. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Jesus ainda vai além, né? Vai em João capítulo 8, né? João capítulo 8, quando fala e conhecereis a verdade vos libertará, e também até já no capítulo 13 também, mas por implicação capítulo 8, que Jesus, quando vai discutir com os judeus, ele vai dizer o seguinte, que Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Né? E aí diz, tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, né? E toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um dará contas de si mesmo a Deus. Então, nós temos as implicações aqui. Eu quero deixar assim tudo muito bem claro, né? Que esse texto ele está falando de quê? De dois assuntos pontuais, que são a questão da alimentação e a questão da guarda dos dias e festas judaicos. Então, quer dizer, Paulo não está preocupado em dizer que um está certo e outro está errado. Na realidade, Deus acolheu todos, porque todos na realidade são povo de Deus, tanto judeus quanto gentios. Todos eles são povo de Deus. O que vai vincular cada um a Deus é a pessoa do mediador, que é quem? Cristo Jesus. Ele é o mediador, é ele quem vai unir a todos nesse sentido. Então, o que é importante dizer quanto à questão, não é? Primeira, a questão da alimentação, não é? Então, podemos ver aqui que a primeira coisa importante quanto à alimentação, a gente encontra lá em Marcos 7, versículos 14 ao 23.
Marcos 7, 14 ao 23. O que Jesus vai nos ensinar? Marcos 7, 14 ao 23. Vai dizer assim. Marcos 7, 14 ao 23. Vai dizer assim. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes, ouvi-me todos e entendei. Aqui Jesus está falando daqueles fariseus e escribas que estavam questionando se os discípulos não seguiam as regras de purificação. Olha o que ele vai dizer. Versículo 15. Marcos 7,15. Nada fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse, assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para o lugar escuso? E assim considerou ele puros todos os alimentos. Olha só, ele considerou puros todos os alimentos. E dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina. Porque de dentro dos corações é que procedem todos os maus desígnios. A prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Quer dizer, então na realidade, Jesus listou um bom número de pecados aqui. E esses pecados, o que acontece? Ele tem sua origem aonde? Não é de fora do ser humano, eles têm sua origem dentro do ser humano. Porque as coisas são apresentadas ao ser humano, mas cabe à responsabilidade pessoal de cada um resistir. Por isso que Tiago vai dizer, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quer dizer, a epístola de Tiago vai dizer isso de uma maneira muito clara para nós, não é? Então vou até fazer essa consulta aqui, se bem me lembro, vou conferir aqui, né? Deixa eu ver aqui, vou conferir aqui, né? Tiago, né? Tiago que vai dizer, não é? Tiago vai dizer o seguinte, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não é? Então aqui, então Tiago 4, a partir do versículo de número 7, vai dizer isso, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, aqui está, 3, 4. Então, aí está dizendo aqui, ó, e aí diz, ó, chegai-vos a Deus, versículo 8, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Quer dizer, ânimo dobre significa uma pessoa que não está firme. Então, o que Jesus ele está dizendo? Ele está dizendo assim de uma maneira bem clara para todos nós, que a questão é justamente essa, de que, na realidade, muito mais importante é a questão de guardarmos o nosso coração dos pecados, não é? Guardar o nosso coração das tentações, guardar o nosso coração de sugestões para nos afastarmos do caminho de Deus, do que propriamente se preocupar se nós comemos lula, se nós comemos camarão, que são comidas segundo o kosher inaceitáveis, tá? Do mesmo jeito como a gente conhece popularmente a questão do porco, né? Jesus não está preocupado com isso. Jesus está preocupado principalmente com a questão do que se passa no nosso interior. Que a partir do nosso interior, do nosso entendimento, da nossa vontade, das nossas emoções, é que vai proceder
toda a questão da gente, de maneira externa, né, por fora, pecarmos ou não. Então, essa que é a grande questão. Aí, por isso, Paulo vai estar falando sobre essa questão da alimentação. Outra questão da alimentação também é a do Concílio de Jerusalém, quando apóstolos e presbíteros se reuniram em Atos 15, versículos 28 e 29, eles chegaram à seguinte conclusão quanto aos gentios, né? Que aqui no caso se aplica a nós, gentios. Então, Atos 15, versículos 28 e 29 vai dizer assim: pois pareceu bem ao Espírito Santo, aqui eles falam, e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos. Então, quer dizer, não proibiu todas as espécies de carne, mas algo que notadamente, né, se notadamente a pessoa verificou que era algo oferecido, né, então aqui, ó, coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados, né, e das relações sexuais ilícitas. Então, destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde, quer dizer, que é o final dessa carta, né, que enviou a todas as igrejas. E aí, no caso, principalmente a igreja de Antioquia, que foi a primeira igreja gentia fundada pelos apóstolos. Então, quer dizer, a gente percebe aqui que maiores encargos não ficaram sobre nós gentios. Mas aí Paulo, a grande preocupação dele é justamente essa, é que no meio da igreja você tem tanto judeus quanto gentios, tanto o judeu tem que aceitar aquele que não segue as prescrições do kosher, quanto o gentio deve aceitar também e não maltratar o judeu que ainda continua considerando que o kosher é algo perpétuo para a vida dele. Então, isso é muito importante a gente analisar essas questões. Claro que por implicação há muitas outras coisas que devemos analisar, mas a gente deve pensar, acima de tudo, de que o amor em Cristo Jesus é que nos vincula. Então, isso significa que usos e costumes são uma coisa muito particular, mas que devemos sempre nos lembrar que devemos viver uma vida de pureza diante do Senhor. Então, uma vida regrada, uma vida moderada. E aí temos o seguinte, e aí chegamos à segunda questão, que é a questão relacionada aos dias e às festas judaicas. E aí chegamos a esse ponto, dias e festas judaicas. E aí temos aqui, né? Temos aqui a nossa análise. Aí vem, um faz diferença entre dia e dia, versículo 5, outro julga iguais todos os dias. E aí vem, cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. E aí vem, quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. Então quer dizer, dias específicos, né? Então, outra vez Paulo está falando, olha, você que é judeu, quer seguir o sábado judaico, você quer seguir o Pentecoste, quer seguir a Páscoa judaica, né? Quer seguir tabernáculos, né? Então, quer dizer, nesse caso, a questão é a seguinte, né? Então, a gente tem que analisar que tanto um quanto o outro, né, são o quê? São povo de Deus. Tanto um quanto o outro são povo de Deus. Então, isso é que é mais importante. Então, e aí quando fala em julgar, aí é justamente isso. É de você deixar de lado, você, no caso, você e eu, né, a gente discriminar as pessoas quanto ao uso ou não de observar a festa dos tabernáculos, a festa, como eu já disse, do Pentecostes, que é a festa da colheita, né, e a Páscoa. Isso eu estou falando do que foi colocado na Torá, ou seja, aquilo que foi colocado, né, lá no caso, né, do Pentateuco, tá bom? Nos livros da lei. Fora outras festas que foram surgir posteriormente,
Que, por exemplo, tem a festa, no caso, né? A festa do Purim, que você vê lá no caso, em Esther, né? No livro de Esther, você vai ver isso de uma maneira bem clara lá no livro de Esther. Tá? Então, como diz em hebraico, você está lá. A festa dos tabernáculos é conhecida como a festa do Sukkot. Né? Então, se o judeu quer seguir Sukkot, ou o cristão que tem na sua origem, né? Que tem na sua origem o Sukkot, né? Então, ele segue. Devemos acolher todos eles. Né? Então, a gente deve levar em consideração isso. Tá? E também, do mesmo jeito, a chamada festa dos tabernáculos, quer dizer, a festa do Pentecoste, né? Que é Shavuot, né? Ou festa das semanas, o Shavuot, também a gente deve levar em consideração. Tá? Em consideração de não discriminar. E também até mesmo a festa interbíblica, né? Que é a Hanukkah. Mas aí que a gente tem que se lembrar, nós não somos obrigados a seguir estas festas. Até aqui, né? Até aqui alguma dúvida? Pode interagir aí. Até aqui alguma dúvida sobre essa questão desse texto específico? Até aqui alguma dúvida? Até aqui alguma dúvida? É só digitar, tá bom? Alguma dúvida específica sobre o texto? Só digitar aí, só interagir, tá bom? Karen pode digitar, Rodolfo podem digitar aí, tá bom? Se há alguma dúvida. Ok. Então aqui eu vou prosseguir agora para me deter na coisa assim que é mais importante, que eu considero mais importante, que é uma questão que vem. Afinal, devemos guardar o sábado ou não? Essa aqui é a questão, né? Lembrando que no hebraico, né? No hebraico, a expressão é Shabbat, né? Shabbat. Então, para o judeu é super importante a questão do Shabbat. E aí a gente vai examinar bastante textos bíblicos agora daqui para frente até o final, só para a gente pensar nessa questão. Eu já vou responder logo uma pergunta. O problema dos adventistas do sétimo dia serem considerados seita, qual é o problema deles? O problema deles não tem nada a ver deles guardarem ou não o sábado. O problema do adventista do sétimo dia não é esse, dele ter problema de guardar o sábado ou não. Tá? Mas sim é que o problema do adventista do sétimo dia é seguir as profecias de Ellen White, da chamada profetisa Ellen White. Esse é o problema dos adventistas. E aí, dentre essas muitas profecias, ela diz o que acontece. Ela diz que quando o diabo for lançado no lago de fogo e enxofre, que está lá em Apocalipse, né, nos últimos capítulos de Apocalipse, vai dizer que ele, ao ser lançado lá, vai ser lançado sobre ele todos os pecados da humanidade e todos os pecados dos anjos serão lançados sobre ele, quando ele for lançado no lago de fogo, coisa que a Bíblia não ensina. Esse é o problema. Outro problema dos adventistas é afirmar de que Miguel, na realidade, seria o Jesus pré-encarnado. Ou seja, quando você vê lá as aparições do anjo Miguel, né, do arcanjo Miguel, em Daniel, aquilo ali está se referindo a Jesus. Então, isso é outra heresia dos adventistas do sétimo dia. A terceira heresia que os adventistas do sétimo dia ensinam é que quando se fala, né, do bode expiatório, né, do bode que é lançado no deserto, você pode ver isso lá no Pentateuco, não vou me deter em examinar essa passagem, mas pesquise, que vai dizer que esse bode, que o sumo sacerdote impõe as mãos, não é, transferindo todos os pecados, né, transferindo todos os pecados para ele, né, e o bode é lançado no deserto, seria a ideia do mar do esquecimento, e aí dizendo que esse bode prefigura o diabo, aí que está o problema.
outra heresia. A paz de Cristo Jesus, irmã Vânia, Deus abençoe. A pergunta aqui da Karen e do Rodolfo. Pastor, os adventistas creem em profecia em geral ou somente nas supostas da Ellen White? Pelo menos na experiência que tive ainda garoto, com os adventistas, o que acontece? A primeira profecia que eles acreditam em termos de continuidade é, no caso, as profecias de Ellen White. Mas também o chamado Conselho Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, que tem como sede, os Estados Unidos, eles dizem que quando os anciãos maiores se reúnem na sede, eles têm assim o poder do Espírito Santo para profetizarem. Tá? Não o membro comum na igreja local vai manifestar esse dom. Só quem tem esse privilégio de manifestar esse dom, pelo menos na igreja adventista do sétimo dia regular que a gente conhece, são os anciãos superiores, aqueles que estão no topo do governo da igreja. E isso, claro, lá nos Estados Unidos. Então, esses, quando se reúnem, eles podem ter, digamos assim, inspiração do Espírito Santo para a interpretação dos textos bíblicos, ou trazer uma nova interpretação. Então, eles têm esse dado espírito de profecia, mas somente os anciãos. Tá? Os adventistas do sétimo dia, eles têm essa questão. Então, esse aqui é o grande problema. O grande problema, justamente, dos adventistas é esse. Não é em si a guarda do sábado. Mesmo porque a gente chegar e recriminar a pessoa por querer guardar o sábado, isso aí vai totalmente contra o espírito das Escrituras. Tá bom? Consegui responder? Irmã Karen, irmão Rodolfo, consegui responder essa pergunta? Vamos lá, só digitar. Vamos ver se eu consegui responder. Consegui? Vamos ver aqui. Sim. Então vamos prosseguir aqui examinando. Amém. Amém, irmã Karen, irmão Rodolfo. Então, aqui. Então agora vamos examinar a questão. Primeiro de tudo, vamos examinar aqui as ordenanças de Deus quanto ao sábado. Isso aí é uma coisa muito interessante, que a gente pode ver isso em Ezequiel 20:20. Ezequiel 20:20, ele traz uma coisa muito interessante acerca disso. Ezequiel 20:20. Isso aqui eu não estou nem lidando com o Pentateuco, tá? Não estou lidando aqui com as prescrições do Pentateuco, mas sim dos profetas durante o período, o período que vai do antes, e do durante, tá bom? E do durante o cativeiro babilônico, ou seja, vou examinar os profetas Ezequiel e Isaías, tá bom? Então aqui nós podemos ver em Ezequiel 20:20 que diz o seguinte. Vou começar até no versículo 19, tá? Eu sou o Senhor, vosso Deus. Andai nos meus estatutos e guardai os meus juízos e praticai-os. E aí diz aqui, santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós. Servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Então, a gente pode perceber que um dos sinais da aliança do povo de Israel com Deus, esse foi um dos sinais, Pelo menos nós temos dois sinais dessa aliança. O primeiro deles, que foi com Abraão, a aliança da circuncisão. E o segundo sinal que Deus deixou de maneira direta a eles é justamente a questão de santificar-se o Shabat. O Shabat. Então, o que a gente verifica é isso. Então temos aí, santificai os meus sábados. Porque tamanha era a idolatria que o povo de Israel estava tendo, que já estava se esquecendo de todas as prescrições e mandamentos. E principalmente, eles já estavam misturando as estações. Ou seja, tanto serviam a Baal, quanto a Astarote, quanto a Marduk,
o deus babilônio e tantos outros deuses que eles serviam, que eles colocavam lá. É como se diz, colocavam lá um sacrifício a Deus, várias velas e várias oferendas a outros deuses, o que irritou profundamente a Deus, e Deus permitiu a invasão dos babilônios. Então aqui Deus está falando, olha, vocês querem que esse castigo cesse sobre vocês? Observai os meus mandamentos, guardai os meus mandamentos, guardai os meus juízos, guardai os meus estatutos. Coisa fundamental aqui. E aí nós temos um outro exame, e aí vamos agora fazer, né, um exame das passagens de Isaías acerca do assunto. Não é? Aí vamos lá em Isaías para examinar essa questão. Vou começar com Isaías 58, versículo 13. Isaías 58, versículo 13. Isaías 58, versículo 13 vai dizer: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Quer dizer, esse texto aqui, né, a gente pode ver aqui que há uma promessa na guarda do sábado. E aí eu volto a dizer, outra vez, sinal para o povo de Israel. E aí vemos aqui Isaías 56, versículo de número 4. Isaías 56, 4 vai dizer assim: porque diz o Senhor, aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará. Opa, seja bem-vindo, Miguel, Deus abençoe, aqui no Instagram, tá bom? Então aqui Deus dá uma promessa àqueles que guardam o sábado. Isso está falando para o povo de Israel, não está falando para nós gentios. Eu tenho que deixar isso de maneira muito clara. Tá? Então, e aqui ele fala especificamente dos eunucos, porque o eunuco, logicamente, é aquele sem capacidade, né, de ter filhos. E aí Deus diz que a herança que ele vai dar aos eunucos obedientes à palavra dele é uma herança muito maior do que ter filhos. Isso é outra promessa. E aí vamos lá, Isaías 56, versículo de número 4. Né? 56, 4 eu já disse. Agora, Isaías 56, versículo de número 2. Bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda sua mão de cometer algum mal. Quer dizer, são todas as promessas que estão relacionadas ao quê? A guarda do sábado. São palavras pronunciadas a um dia que Deus, nada mais, nada menos, abençoou. Seja bem-vindo, William Teixeira, Deus abençoe. Tá? Deus abençoe a sua vinda. Então, quando falamos disso, estamos falando de uma promessa que Deus está dando ao povo de Israel. E aí, falamos de quê? Antigo Testamento. Chegamos aqui. Então, tudo isso é um povo que está se preparando para o quê? Para passar pelo cativeiro. Porque um dos motivos que levou esse povo aí para o cativeiro babilônico foi essa desobediência ao sábado. Aí vamos aqui. Aí temos aqui, né? Isaías 56, versículo 6. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servir e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, outra vez aqui, outra promessa. Agora começamos aqui aos alertas de Deus. Aí começa aqui, Isaías 1, versículo de número 13.
Isaías 1, versículo de número 13. E aí começam os alertas aos desobedientes. Diz aqui: não continueis a trazer ofertas vãs. Isaías 1,13. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Então, Deus ele quer, antes de tudo, que o povo de Israel, além de observar dias, observar sábados, luas novas e tantas festas, quer que faça isso de maneira sincera, e não de maneira mecânica, mas de maneira sincera acima de tudo. De maneira sincera, com o coração limpo. E aí podemos ver aqui Isaías 66, versículo 23. Isaías 66, versículo de número 23. Isaías 66, versículo de número 23. E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Então aqui, e será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Quer dizer, uma semana inteira. E aí, como vamos entender esse texto? Você vai ver aqui, versículo 22. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor. Assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Quer dizer, já é uma promessa a Israel de uma restauração completa e de que? Da ideia da vinda da Nova Jerusalém. Você vai ver isso em Apocalipse, nos capítulos 21 e 22, que se cumpre ali essa promessa que está em Isaías. Então, até aí, é questão do sábado para com Israel. Agora, e para nós, como fica essa questão? Aí chegamos, enfim, às questões relacionadas a Marcos 2, 23 e 28. Agora, o que o Senhor Jesus diz na realidade sobre isso? Por quê? Porque vai de um extremo ao outro. Se em Isaías e em Ezequiel o povo estava desobedecendo, agora o povo estava obedecendo em extremo, mas estava esquecendo da finalidade da guarda do sábado, que era não só servir a Deus, mas também servir ao próximo. E aí chegamos aqui. Marcos 2, 23 e 28 vai dizer o seguinte. Marcos 2, 23 ao 28. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus. Vê, por que fazem o que me é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu: nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus e no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele, e acrescentou: sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Quer dizer, sábado, e aí a gente vai lá em Gênesis, diz que no sábado, ou seja, o sétimo dia, Deus descansou. Não é que Deus descansou porque ficou cansado, mas sim ele estabeleceu esse dia como um dia para que o ser humano pudesse, assim, esquecer tudo aquilo que tem a ver com a sua própria sobrevivência e pensar em Deus e no seu próximo. Foi justamente isso que foi estabelecido o sábado. E aí por isso que Jesus, como Filho de Deus, como mediador, como perfeito sumo sacerdote, como verdadeiro rei, como verdadeiro profeta, ele chega e estabelece e diz assim: de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então, esse é o ponto importante. E aí outro ponto importante que prossegue nesse mesmo capítulo, agora nesse mesmo livro, né, de Marcos, né, no Evangelho de Marcos, é estabelecido também, não é, já no primeiro capítulo, quer dizer, no capítulo 3, né, também continua a falar sobre essa questão do sábado, de dar-se importância não ao ritual, mas de dar-se importância
ao amor ao próximo. E aí a gente pode ver nesses versículos, que são, no caso, os versículos 1 a 5. Vamos lá, da cura. Olha só. De novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes respondeu: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. E aí eu vou no versículo 6 para ver a reação deles. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele em como lhe tirariam a vida. Então quer dizer, a gente pode ver aqui que Jesus colocou em primeiro lugar o quê? O serviço ao próximo. E agora chegamos aos outros ensinos de Paulo acerca do sábado. Quer dizer, porque o sábado não foi feito. Não é? Ele não foi feito para ser simplesmente o sábado, mas ele foi feito para o homem, o Shabat. Então o Shabat é uma obrigação judaica. Não é uma obrigação ligada diretamente, né, ao gentio, que no caso somos nós. Seja bem-vindo, Duda. Deus abençoe. Então quer dizer, você pode observar que para nós gentios, não é nossa obrigação guardarmos o sábado, mas também devemos acolher aos que guardam o sábado, não é? Essa que é a questão importante. E aí podemos ver isso aqui, Gálatas 4, versículo de número 10. Gálatas 4, versículo de número 10, falando da graça que nos alcançou, não é? E de nós, como gentios, não é? Somos alcançados por essa graça. Gálatas 4, 10 vai dizer o seguinte: guardais dias e meses e tempos e anos. E aí o que acontece? Aí Paulo está alertando, não é, aos Gálatas, que eram uma igreja gentia, né? A igreja da Galácia era uma igreja de gentios. Ele diz: receio de vós eu tenho trabalhado em vão para convosco. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós, irmãos. Assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E aí vem: e posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelaste desprezo nem desgosto, antes me recebeste como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Quer dizer, ele já estava ensinando aos Gálatas, como gentios, de que não era a obrigação deles seguirem estritamente as obrigações judaicas. E aí temos outra passagem, né, que fala aqui, Colossenses 2, versículos 16 e 17. Colossenses 2, versículos 16 e 17. Vai dizer aqui: ninguém, pois, vos julgue por causa da comida. Aí, outra vez aqui a questão. E bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Aí vem: porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Então temos aí o ensino geral acerca dessas duas coisas importantes. O contraste entre os costumes judaicos e o contraste entre nós, gentios. Então é isso que o texto quer nos ensinar. E aí é responsabilidade nossa saber melhor nos conduzirmos para com os outros, para com os diferentes, nesse sentido. Esse é o ponto. O que Paulo proíbe de não julgar é isso. Tá? Está falando dessa questão da relação judaísmo e cristianismo. Tá? Relação entre judeus e gentios. Essa é a questão. Principalmente judeus e gentios que estão todos sob a fé em Cristo Jesus. Então aqui a gente analisa aqui o seguinte. Agora, quanto a outras questões que envolvem a sensualidade, que envolve a prostituição, que envolve trazer um mau testemunho
perante os incrédulos, aí sim já é outra coisa. Já é outra coisa completamente diferente. Tá? Então o que acontece? Se tivermos que exortarmos um irmão que esteja no caminho errado, exortemos. Não tem como. Se a pessoa está vivendo um caminho errado, está vivendo um caminho de pecado, porque hoje está com a mania agora de se dizer, não julgueis, não julgue o outro, cada um vai prestar contas a Deus. Sim, é verdade, cada um vai prestar contas a Deus, mas é também a nossa obrigação de avisar alguém que está pecando, da mesma forma que você chega, né? Da mesma forma que você chega e alerta alguém de que alguém vai cair no buraco. Você avisa, opa, tem um buraco na frente, não pisa aí senão você cai. É a mesma coisa quando falamos que a pessoa está em pecado e precisa de arrependimento. Da mesma forma a questão quando diz que o que acontece? Que tudo aquilo que é relacionado ao pecado na Escritura só tem um destino: quem não se arrepende. Quem não se arrepende do seu pecado, quem não muda a sua vida, está comprando uma passagem para o inferno, infelizmente. E aí isso envolve o quê? O idólatra, o que idolatra o dinheiro, o que idolatra uma imagem, o que idolatra o seu próprio emprego, o que idolatra a sua vida em geral material e deixa Deus de lado, aquele que fala o nome de Deus em vão, né? Aquele que usa de mentiras, e no caso que dá falso testemunho, né? Então é mentira, aquele que usa da fofoca, que também cai na mesma questão do falso testemunho, aquele que adultera, aquele que vive uma vida, e aí o adultério, não é? O adultério vai envolver, e aí no caso, aquele que peca, aquele que se envolve com o adultério, não é? E aí o adultério também envolve não só questões relacionadas à traição, mas também envolve a fornicação, o sexo antes do casamento, a questão relacionada à prática do homossexualismo, não é? A prática relacionada à atração por animais, a atração por mortos, existem também tudo isso, a atração pela pornografia, a atração por crianças. Então quer dizer, tudo isso envolve a questão do adultério, o sexo ilícito. Então, a pessoa que pratica tal coisa e não se arrepende, compra uma passagem para o inferno. A pessoa que está ligada ao furto, ao roubo, à desonestidade, o mal pagador de impostos, é furto. Passagem para o inferno. Assassinato, matar uma pessoa inocente, inferno. Destruir a pessoa com palavras e não se arrepende disso, é inferno. Desonrar pai e mãe, inferno. Tudo isso, cobiçar as coisas dos outros, seja o que for, tanto homem como mulher, inferno. Cobiçar aquilo que não é teu, inferno. Então o que acontece? Alertar contra essas questões, o que acontece? Não é o julgamento que a Escritura condena. Agora, uma coisa é você dizer que essa pessoa não tem jeito e vai para o inferno mesmo. A gente alerta primeiro, olha, você está nessa prática, abandone-a em nome do Senhor Jesus. Essa é a realidade. Então é isso que a gente tem que caminhar nesse sentido. Tá? E aí por isso que Paulo vai dizer aqui, ó, porque nenhum de nós, aí Romanos, voltamos a Romanos 14, nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. E aí vem, tu, porém, por que julgas teu irmão? Ou seja, está falando o quê? De discriminar. E aí volta de novo aquela questão anterior, né? Dos alimentos e a questão dos sábados. Aí vem, como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará
todo o joelho. Se dobrará todo o joelho. E toda língua dará louvores a Deus. Isso lembra o quê? Filipenses, né? Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então, quer dizer, essa é a nossa responsabilidade. A responsabilidade de tudo de acolher. Acolher aquele que é fraco na fé. Acolher aqueles que não estão firmes no Senhor. Acolher a todos. Acolher aquele que discorda da gente. Que também a gente não é chamado para ficar o tempo todo em desavença. Principalmente quando se fala em debate. Debate é o seguinte, debate só participa quem é maduro o suficiente na fé. Novo convertido não participa de debate. Porque não tem argumentação para debater. Então, evite. E principalmente se você vai lidar com alguém, principalmente seitas e etc., não discuta com essa pessoa. Só diz que Jesus cura, salva, liberta, não é? Regenera, leva para o céu. Só isso. Te reveste de poder e etc. Mais nada. Se a pessoa não quer, paciência. Só quem pode convencer as pessoas daquilo que é preciso acerca de Deus é o Espírito Santo. Através principalmente da Bíblia Sagrada. Ele é quem vai convencer. Através da Bíblia Sagrada. Né? Através da Bíblia Sagrada. Bíblia, né? Então é isso. Então até aqui assim, o Senhor nos ajudou, não é? Alguma dúvida? Digitem aí, por favor, né? Alguma dúvida acerca dessa explicação aqui? Irmã Vânia, irmãos Karen e Rodolfo, tá bom? Duda também, se tiver com dúvida também pode digitar aí no Instagram também, tá bom? Alguma dúvida? Só digitar aí. Se quiser digitar, pode digitar, comentar à vontade, tá bom? Alguma dúvida? Ok. Karen Rodolfo, nenhuma dúvida. Irmã Vânia, alguma dúvida? Só digitar aí, ó, no comentário e a gente responde dentro da palavra de Deus. Tá? Alguma interação? Vamos lá. Pode digitar. Alguma dúvida, irmã Vânia? Então, se não há nenhuma dúvida, eu vou estar encerrando e orando, né? E aí lembrando a vocês que na próxima quinta-feira continuaremos então, não é? A explicação, a exposição do capítulo 14 e dessa vez vai ser dos versículos 13 ao versículo 23, tá? Do versículo 13 ao versículo 23, tá? Que falaremos sobre prioridades, né? Prioridades do reino de Deus. Então, até aqui então, o Senhor tem nos ajudado e continuamos assim em oração, não é? E continuamos com esse projeto nosso para a glória de Deus, não é? Vamos estar orando assim nesse momento. Eu vou estar orando aqui para Deus continuar abençoando a todos que participaram dessa live e também aos enfermos da casa do Senhor. Vamos orar. Nosso Deus e nosso amado Pai, diante da Tua presença, queremos apresentar em primeiro lugar os participantes dessa live, né? Aqueles que comentaram e mesmo aqueles que não comentaram, Deus abençoe também. Que Tu abençoe, Senhor, a vida do William no Instagram, a vida do Miguel Ribeiro, a vida de Duda também, Senhor, para a Tua glória. Coloco também, Senhor, a vida, ó Deus Todo-Poderoso, do pessoal que está participando aqui também no Facebook. No caso, o casal Rodolfo e Karen, que Tu continues a abençoar grandemente a vida deles, para a Tua honra e para a Tua glória, que eles continuem firmes nos propósitos deles de servirem a Ti com integridade, Senhor. Firma-os sempre na Tua presença. Coloco também diante de Ti, Senhor, a família, ó Pai, dos nossos irmãos Edson e Evânia, Senhor. Continue abençoando a vida deles, a vida dos seus filhos, Senhor, que admiravelmente todos eles são trabalhadores, são honestos, são honrados. E Deus tem assim, ó Deus, Tu tens abençoado grandemente a vida deles, Senhor.
ensinando cada um dos seus filhos a caminharem com honestidade, com integridade, com hombridade, Senhor, por onde passarem, ó Deus. Por isso, nós louvamos a Ti pela vida deles. E agora eu coloco diante de Ti também, Senhor, a vida da irmã Giselda. Ó Deus, continua operando na vida dela a Tua glória, a Tua graça, Senhor, socorrendo-a em todo tempo, em todo momento, Senhor. Continua abençoando também a vida, Senhor, da Marise, que acompanha também, e de todos os demais, Senhor, membros da família que têm acompanhado assim a irmã Giselda para a Tua glória. Visita também a irmã Eda, Senhor. Glorifica o Teu santo nome sobre a vida da irmã Eda para a Tua glória. Visita também, Senhor, o irmão Walter. Visita também a irmã Sônia, Senhor, sua esposa. Visita também, ó Deus Todo-Poderoso, a cada um dos Teus servos que necessitam da Tua graça, Senhor. Porque Tu és fiel, santo e poderoso para realizar infinitamente mais do que pensamos e imaginamos. E quero Te dar graças também pela vida do irmão Ailton, Senhor, que, ó Deus, está só aguardando receber alta, Senhor, da operação pela qual ele passou. Continua fortalecendo a vida dele, continua fortalecendo a vida da irmã Lisonete, continua fortalecendo a vida dos seus filhos, aqueles que precisam de salvação, que sejam salvos em nome de Jesus, e fortalece a vida do Alexandre, fortalece a vida da Fernanda, a vida da Graça, e, Senhor, de todos os seus familiares, para a honra e glória do Teu santo nome. E quanto ao mais a mim, Senhor, eu Te dou graças, Senhor, porque Tu és Deus misericordioso, Tu és Deus santo, Tu és Deus poderoso, que realiza infinitamente mais do que penso e imagino. E que a cada dia eu sei que o Teu Espírito Santo tem trabalhado na minha vida para cada dia mais buscar a Sua presença e cada dia mais compartilhar da Tua palavra, porque essa é a missão que Tu me tens dado, Senhor. E continuarei fazendo ela, Senhor, até Tu me chamares, Senhor. Continua abençoando a vida da minha esposa, continua abençoando a vida de minha mãe, de toda a minha parentela. E, ó Deus, visita a cada um que, ó Deus, alcançar esta live, Senhor. Para a honra e glória do Teu santo nome. A todo o povo de Deus, a Tua igreja amada, em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Obrigado aqui pelo retorno, irmã Vânia. Deus continue te abençoando. E estarei agora dando a bênção e encerrando assim mais uma live dessa noite. Que Deus continue abençoando poderosamente suas vidas. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a virtude do Espírito Santo sejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E assim estarei cantando dessa forma. Amém. 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 Deus abençoe.